ordenou: vai, pois, ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios, dos seus reis e perante o povo de Israel, e revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos e declarou: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho, por ordem vinha, enviou-me a ti para que tornasse e veja que fique pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos seus olhos algo parecido com uma escama, e ele passou a ver de novo. Em seguida levantou-se e foi batizado, e depois se alimentasse, ganhou novas forças, e passou vários dias à companhia dos discípulos em Macedônia. Amém? Pode se assentar, queridos. Este é um texto bíblico conhecido, acredito, por todos nós. E eu estava hoje às 7 horas da manhã buscando a Deus em oração e pedindo uma direção para Deus, o que falar a respeito de ser vocacionado para o reino. E Deus começou a me dar algumas coisas e eu queria compartilhar com vocês essa noite. E a primeira coisa que Deus falou comigo é: o que é vocação? Aí eu fui perguntar. Então eu fui buscar a Deus e fui procurar entender o que seria ser vocacionado. E eu buscando esta palavra vocação, eu entendi que a palavra vocação vem de um termo do latim, que é vocare, que significa vocação, chamar, escolher. Vocação é, portanto, um chamado de Deus a uma determinada pessoa. E aí me saltou aos meus olhos esse texto bíblico que fala acerca do chamado de Saulo, que vai se tornar Paulo, um dos maiores ganhadores de almas, um dos homens que mais plantou a igreja, um dos homens que fez mais a vontade do Senhor. Mas para nós poder entender isso aqui, nós precisamos voltar e entender algumas coisas. O que, por exemplo? Jesus, quando ele vocacionou os seus discípulos, quando Jesus então ele vocaciona os discípulos, a Bíblia diz que Jesus ensinou eles durante 3 anos, e os discípulos aprenderam muito com Cristo. Mas em um determinado momento Jesus ele foi morto, mas a Bíblia diz que ao 3º dia ele ressuscitou. E Jesus ele tinha dado uma ordem aos discípulos dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de todo o poder. E depois vocês vão pregar tanto em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Mas é interessante que quando Jesus ele ressuscita, Jesus ele fica ainda com seus discípulos cerca de 40 dias junto com eles. Após Jesus ter ressuscitado, Jesus ainda fica com eles 40 dias ainda dando instruções a eles. E Jesus então sobe para Jerusalém com ele. E quando Jesus dá essa instrução dizendo que eles teriam que pregar o Evangelho, deveria falar do seu nome, testemunhar, a Bíblia diz que então Jesus ele foi se elevando ao céu. E os discípulos então olhando e vendo Jesus subindo, a Bíblia diz que de repente apareceu um anjo de um lado, um anjo do outro, e diz: varão Galileus, por que estás olhando para cima? Esse mesmo Jesus que viste subir é o mesmo Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja.
E eles estão olhando e de repente Jesus some, desaparece. Mas eles têm uma vocação, eles têm um chamado, o chamado deles é pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que então, no capítulo 2, eles estão todos reunidos e de repente vem um vento, como um som, e eles são cheios do Espírito Santo de Deus. E agora a Bíblia diz que eles cheios da presença de Deus, a Bíblia diz que Pedro então, ousado, se levanta e começa a pregar. E as pessoas que estão olhando ficaram perplexos, vendo tudo aquilo, e começaram a imaginar, dizendo que eles estavam bêbados ou tal assim, mas eles disseram: varões galileus, aqui ninguém está embriagado, mas isso está se cumprindo aquilo que Joel disse, que nos últimos dias os jovens profetizarão, e as mulheres terão sono. Isso aqui é uma promessa, isso está se cumprindo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa a pregar de uma forma sobrenatural. E as pessoas que estão olhando, vendo Pedro pregar, não aguentam e começam a aceitar Jesus. Porque eu entendo que todo aquele que é vocacionado precisa de algo, que é a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Não tem como você ser vocacionado e fazer alguma coisa se o Espírito Santo não estiver sobre a tua vida. Glória. E eu entendo que nós não somos mais nem menos. Nós, quando estamos cheios de Deus, é Deus que faz todas as coisas. Aleluia. Então, quando nós achamos que nós somos alguma coisa, nós não somos nada. Mas quando nós se colocamos na brecha e deixamos Deus usar, Deus usa nós, para o nome dele ser glorificado. Glória a Deus. Então aqui eu quero que você entenda que você foi vocacionado por Deus. E se Deus te vocacionou, fica tranquilo, o Espírito Santo de Deus é aquele que vai te capacitar para a boa obra. Mas ainda que você não saiba pregar, mas o Espírito Santo vai te fazer lembrar tudo aquilo que você tem aprendido com Ele. Porque é o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos usa, ainda que nós não sabemos ler, mas quando nós temos a presença do Espírito Santo, nós abrimos a nossa boca, a igreja sente a presença de Deus, porque não é eu falando, mas é o Espírito Santo de Deus. Glória! É Deus que fala através da nossa vida. Glória! Então, pois bem, eu quero dizer para você, queria que você, por gentileza, me ajudasse esta noite e olhasse para o seu irmão e disse para ele: você foi vocacionado por Deus. Diga para ele: fica tranquilo, Deus que vai te usar. Então Pedro, cheio de Deus, Pedro começa a pregar, irmão. E a Bíblia diz que na pregação de Pedro ele ganha 3.000 almas para Jesus. E a Bíblia diz, Marconi, que na segunda mensagem de Pedro foram mais almas para Cristo. E a Bíblia diz que a igreja ela começou a crescer de uma forma sobrenatural, ao ponto dos apóstolos que deveria cuidar das viúvas, dos órfãos, das necessidades do ministério, chegaram a uma conclusão: nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós precisamos escolher homens que sejam cheios do Espírito Santo de Deus, para nos ajudar a conduzir a igreja, para que possa cuidar das viúvas, dos órfãos, e que precisa cuidar da mesa. Então eles vão levantar diáconos da casa do Senhor. E eu acho lindo porque esses diáconos aqui não são como nós nos dias de hoje, que às vezes fazemos corpo mole para fazer qualquer coisa. Não, esses diáconos aqui, eles pegam ele pega a responsabilidade dele, ele executa. Eles é cheio do Espírito Santo de Deus, mas não é para ficar sentado. Eles é cheio do Espírito Santo de Deus para visitar, para cuidar das viúvas, para cuidar dos órfãos, para ajudar os apóstolos na mesa, preparar a ceia. Os diáconos é para isso. Homens cheios do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que Estevão, ele se destaca no meio desses 7 escolhidos. E a Bíblia diz que Estevão, cheio da presença de Deus, ele começa a pregar. E a Bíblia diz que nessa época tinha alguns judeus libertos. Por que libertos? Porque eles vieram de judeus que foram libertados por um homem chamado, pelo imperador chamado Pompeu. Ele liberta esses judeus e eles começam agora a se infiltrar perto da igreja que está crescendo. E a Bíblia diz que eles começam a discutir com Estevão, porque Estevão está pregando cheio da presença de Deus, e eles
começa então a discutir com ele. Mas conforme Estevão vai pregando, eles vão sentindo algo, e algo dentro deles vai começando a irritar eles com aquilo. E a Bíblia diz que então, eles cheios de demônios, eles vão pegar Estevão e vai arrastar Estevão para fora e vai apedrejar Estevão. Eles vão tirar a vida de Estevão. Mas o que eu acho interessante é que ainda que Estevão está sendo arrastado para fora, está sendo apedrejado, Estevão ele consegue olhar para cima. E quando Estevão olha para cima, ele consegue ver o céu aberto. E quando ele vê o céu aberto, ele vê Jesus à direita do Pai. Aleluias. Ainda que você está recebendo pedrada, eu queria te convidar a você olhar para cima. Porque quando você olhar para cima, você vai contemplar o céu aberto. E você vai contemplar Jesus que está à direita do Pai. E ele sendo apedrejado, ele vai falar algo que me impressiona, porque ele vai dizer assim: olha o que Estevão vai dizer. Aleluia. Senhor, não impute esses pecados. Tendo dito isso, adormeceu. Estevão está sendo apedrejado, mas Estevão está dizendo: Senhor, perdoa eles. Não impute esse pecado. E o que eu acho mais lindo nesse homem é que ele está valorizando mais o nome de Jesus, mais o evangelho de Jesus do que sua própria vida. Ele está se entregando, ele está morrendo por alguém que ele não viu, mas que ele acreditou na vocação que ele foi chamado para fazer. Se é nós ia correr, nós ia parar de falar, mas Estevão não. Ele acreditou na sua chamada e ele entendeu: eu fui chamado por Deus, e não importa o que eu vou passar, mas eu vou pregar o evangelho. Ainda que eu seja apedrejado, mas eu não vou negar o nome dele. Aleluia. Eu vou pregar mesmo ainda sendo apedrejado. E Estevão vai morrer, Marconi. E Saulo, ele vai ver as vestes daquele homem que ele apedrejou aos seus pés. Mas Saulo, ele é um religioso, um fariseu. Saulo, pastor, ele aprendeu desde pequeno no sinédrio que só existia um Deus, que era o Deus que eles acreditavam. Então eles não acreditavam nessa nova seita que estava acontecendo, que é os do caminho. Os discípulos são conhecidos como os do caminho. Por que é dado esse título a eles? Porque quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles diziam: Jesus é o caminho. Então esses aí que estão dizendo sobre ele é o caminho. Então os judeus não acreditavam nessa nova seita que estava surgindo. Então eles começam a perseguir os cristãos. Eles começam a matar os cristãos, porque eles estão vindo com uma nova seita, e a seita é: Jesus morreu, mas Jesus ele ressuscitou. E eles não acreditam nisso. E o mais interessante é que Estevão, mesmo ele não acreditando em tudo isso, ele vai tentar matar o povo de Deus. Vamos lá, acompanha comigo, Atos capítulo 9. Entretanto, Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens e mulheres que
pertencia ao caminho, estivesse autorização para conduzir e prendê-lo em Jerusalém. Paulo, ele está pedindo carta para o sumo sacerdote, para poder ir para Damasco, para poder matar os cristãos que estão lá. Mas olha o que ele fala, entendendo, respirando a ameaça de morte contra os cristãos. Segundo a história diz que tinha um homem chamado Narciso. Esse homem, ele foi pego e foi levado para ser despedaçado pelos leões. E ele começa a gritar bem alto, dizendo: ainda que vocês me despedaçam, em cada parte do meu corpo vai estar escrito: eu sou de Cristo. Aleluia. Então Saulo, ele quer perseguir esses cristãos, ele quer matar esses cristãos. Mas Deus tem um plano maior para a vida dele. E ele vai se dirigir às sinagogas lá em Damasco. Por quê? Havia judeus lá em Damasco que ele entendeu que estava sendo influenciado pela essa seita. Porque a Bíblia diz que quando eles começaram a perseguir os cristãos começaram a se espalhar pelo mundo. Felipe foi para Samaria, no capítulo 8, ele ganha a cidade de Samaria. Houve um grande avivamento. O evangelho está se espalhando. As pessoas estão acreditando em Jesus que morreu, mas que ressuscitou. Então Paulo, ele não quer acreditar nisso. Paulo quer matar esse povo. Paulo quer parar esse povo. E Paulo está dizendo: eu quero carta para mim poder ir para Damasco e lá poder prender esses cristãos. Esses do caminho está influenciando eles lá também. E o sumo sacerdote diz assim: toma a carta, vai, mata eles. Aleluias. E segundo o comentário diz assim: se alguém fosse tentar evangelizar Paulo, olha o que Paulo ia dizer: Jesus de Jerusalém está morto, e vocês esperam que eu creia que um João ninguém crucificado seja o Messias que nós esperamos? Segundo a nossa lei, quem quer que seja pendurado em uma cruz é maldito. Deus faria de um falso profeta amaldiçoado o Messias? Olha o que Paulo está dizendo: eu não acredito nesse Jesus que morreu na cruz. Segundo a nossa lei, isso é maldição. Quem foi pendurado numa cruz é maldito. Paulo não acreditava nisso. Então Paulo está dizendo: eu quero ir atrás deles, eu quero matar eles, eu quero prender eles. E a Bíblia vai continuar dizendo: entretanto, durante a sua viagem, e quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vindo do céu resplandeceu ao seu redor. Aleluias. Paulo está indo na intenção de ir para Damasco para matar os crentes, para perseguir os crentes. E quando ele está indo para Damasco, de repente ele se depara com uma grande luz que está ao seu derredor. E ele vai dizer: então ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo está indo atrás para matar um cristão, e de repente ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Paulo está perseguindo a Cristo. Todos aqueles que é vocacionado por Deus, Deus cuida, Deus guarda. E Deus está dizendo: nos meus ninguém toca. Se não querendo tocar em você, Aleluia! Eu creio, Senhor! Aleluia! mas estão tentando pegar os cristãos, Deus está dizendo: você está me perseguindo. Agora as coisas vão mudar para você.
Fica tranquilo, os teus perseguidores vão cair por terra esta noite. Aleluia. Vamos lá. E contudo levantou-se, entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deve realizar. Deus está dizendo, entra na cidade e alguém vai te revelar o que você deve fazer. Olha que forte isso. É forte porque a gente está falando de alguém que era perseguidor dos crentes, que agora vai se tornar um perseguido. Alguém que Deus escolheu para chamou para fazer a diferença. E se nós olharmos para a vida de Paulo, nós era assim também. Nós era perseguidor, nós perseguíamos os crentes, nós falávamos, lá vai os crentes lá vai o crentinho. A gente falava mal, a gente perseguia de várias formas, mas um dia nós teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. E a nossa vida foi transformada. Aleluia. E Deus está dizendo, eu pego o mais periculoso, eu pego o traficante, eu pego aquele que é o mais, que acha que é o mais pá. Deus está dizendo, eu vou te pegar e eu vou mostrar para você que você não é nada, e eu vou mudar a sua história. Oh, aleluia. Eu creio. Louvado seja Deus. Os seus seguidores pregavam que Jesus estava vivo e ia operar milagre por meio deles, mas o seu poder vem de Satanás e não de Deus. Essa seita é perigosa, pretende eliminar, antes destruir a nossa fé histórica dos judeus. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está bravo, porque ele está vendo que isso é uma seita que está instruindo, está mudando a história do judaísmo. Mas agora Paulo está indo e Deus está dizendo, vou ter um encontro com você. Meu Deus. Aleluia. E no 7 vai dizer, e os homens que o acompanhavam na sua viagem caiu emudecido, podia ouvir a voz, mas a ninguém via. E Saulo ergueu-se do chão e abriu os olhos e não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pelas mãos, foi conduzido até a Damasco. Aleluia. Deus visita Paulo de uma forma, no raio de luz, que Paulo imagina que quando ele olhou, ele ficou cego na hora. E a voz que falava com Paulo, aqueles companheiros de Paulo só escutavam, mas eles não viam nada. E Paulo caiu do chão, se ergueu e agora foi conduzido por alguém, porque Paulo está cego, Paulo não está vendo nada. Aleluia. Mas Deus vai esclarecer a visão de Paulo. Vamos lá. Aleluia. No 10. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e o chamou em uma visão. Ananias, diante do que prometeu responder, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, aprova-te, vai à rua chamada direita, procura na casa do judeu um homem de Tarso chamado Saulo, e eis que ele está em oração neste momento. Aleluia. Deus vai visitar um profeta chamado Ananias, está dizendo para ele assim, ei, você vai até a rua direita, porque lá tem um homem chamado Saulo. Aleluia. Olha que forte isso. E segundo um historiador diz assim, Paulo perseguia os cristãos porque cria que este era um impostor, e agora os seus olhos estavam abertos para ver Jesus, não como um charlatão, mas como o Messias dos judeus, Filho de Deus, o Salvador do mundo. Glória! Aleluia! Paulo tem uma ideia de Jesus, ele acha que Jesus é um charlatão, mas agora a história vai mudar. Agora que Paulo tem um encontro com Jesus, o pensamento dele vai mudar, a história dele vai mudar. Aleluias. E Paulo está lá na casa, e ele está em oração. Perceba, Paulo acabou de ter um encontro com Jesus,
E agora Paulo está numa casa, sem enxergar, mas ele está em oração. Glória. Aleluias. E acaba que também uma visão a qual um homem chamado Ananias se aproximou deles e pôs-lhe as mãos para que volte a enxergar. Aleluias. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui, e todas as autoridades do chefe dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Ananias está dizendo: Senhor, como que eu vou até lá, se esse homem é aquele que persegue o seu povo? Esse homem, ele vem para prender aqueles que falam em teu nome, e o Senhor está me dizendo para mim ir até ele. Ah, Senhor, então, como isso? Mas quando Deus escolhe uma pessoa, está escolhido e pronto. E aí eu entendo que Ananias aqui ele não tem uma escolha, porque quem está mandando é Deus. E se Deus manda, você tem que obedecer e pronto, e acabou. Verdade. Às vezes nós que fazemos pouco caso, dizemos: não vou. Mas quando Deus fala, vai, você tem que ir, pronto, e acabou. Aleluia. Ainda que você não vai, Deus vai começar a criar circunstâncias para você ir. Verdade. Vai começar a te apertar. E você: meu Deus, eu não vou até esse homem que é bravo. Você: eu vou te apertar até você ir, porque esse eu tenho escolhido. Glória! Aleluias. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Paulo, que ia para pegar o seu povo, agora ele foi capturado por Cristo. Quando ele vai na intenção de capturar os crentes, agora quem captura ele é Deus. Deus que pega ele e diz assim: agora você é meu. Eu te escolhi e pronto. Meu Deus, vamos lá. Verdade. Porém o Senhor ordenou: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido, ao fim de levar o meu nome diante dos gentios, dos seus reis, perante o povo de Israel. Ou seja, Deus está dizendo: ele é para mim um vaso escolhido. Aleluias. Deus que escolheu ele. E agora você vai ter que ir até lá, porque eu escolhi ele. E Deus está dizendo: ele é para mim um vaso escolhido, consagrado para o meu serviço. Deus está dizendo: eu vou consagrar ele para o meu serviço, e vai fazer as coisas no meu nome. E Deus está dizendo: esvazia-se de si mesmo, do poder do pecado, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo: esse vaso, ele vai se esvaziar do poder do pecado, mas ele vai ser cheio do meu Espírito de Deus. Aleluias. E a Bíblia diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, 20, diz assim, vou ler para você. Olha que forte isso. Deus. Louvado seja Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, 20, diz assim: numa grande casa há vasos somente de ouro e de prata, mas também de madeira, de barro, alguns para nobre finalidade, outros para fins de desonra. Se alguém se purifica deste pecado, será como um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor, preparando para todo bom serviço. Glória a Deus. Deus está dizendo: ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Eu escolhi a Paulo. Aleluias. Há vasos de honra e há vasos de desonra, mas Deus está dizendo: ele para mim é um vaso escolhido. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. E eu vou encher ele do meu Espírito Santo. Vaso, todos nós conhecemos que Jeremias diz: eu fui à casa do olheiro, e lá eu vi um vaso sendo preparado. Antes de você ser um vaso escolhido, Deus vai preparar você. Deus vai amassar você. Deus vai te preparar para que você seja um vaso escolhido. Glória a Deus.
E Paulo vai ser amassado por Jesus, vai ser preparado por Jesus, para que ele faça a vontade de Deus. Todo aquele que tem uma vocação em Deus, ele vai ser preparado, ele vai ser amassado, ele vai ser moído, até chegar da forma que Deus quer. Glória! Eu creio em Deus. Porque há vasos para honra e vasos para desonra. Quem nós somos na presença de Deus? Verdade. Nós somos vasos de honra ou nós somos vasos de desonra? Deus quer nós como um vaso de honra, Olha aí. um vaso que faz a vontade dele, que faz o querer dele. Deus não quer que você seja um vaso de desonra, não. Deus escolheu você para você fazer a diferença. Aleluia. Você foi vocacionado para isso, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Cristo. Aleluia. E por que às vezes nós queremos se esconder, queremos ir embora, queremos fugir da responsabilidade que Deus colocou sobre as nossas vidas? Verdade. Então Deus está dizendo, esta noite, eu quero que você seja vaso de honra. Aleluia. Eu quero te usar com poder, com graça. E então vai dizer no 16, e revelarei a ele tudo quanto será necessário sofrer por causa do meu nome. Aqui nós está diante de um homem que sofreu pelo Evangelho de Cristo. Se alguém pode falar de sofrimento, é Paulo. Paulo sofreu. Nós não sofremos nada perto de Paulo. Aleluia. Nós, se estiver chovendo demais, nós não vem para a igreja. Nós, por causa de uma palavra, nós viramos a cara, nós ficamos chateados, nós não queremos mais falar com o nosso irmão. Mas Paulo está dizendo, eu sofri naufrágio, eu sofri doença, eu sofri tudo pelo nome de Cristo, Glória. mas eu estou aqui. Aleluia. Então alguém que pode falar de sofrimento é Paulo. Aleluias. Aleluia. Então Ananias foi ao encontro da casa e pôs sobre ele as mãos e declarou: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me a ti para que torne a ver e fique pleno do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluias. É forte, Deus. Paulo está cego dentro de uma casa e Ananias ele vem porque Deus mandou. E quando Ananias chega, Ananias vai colocar as mãos sobre Paulo Verdade. e vai declarar: o Senhor, a qual tu viu no caminho, Ele mandou vir até aqui para me impor as mãos sobre você, para que você seja pleno do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh glória! E a Bíblia diz que depois de se alimentar, ganhou novas forças, passou vários dias na companhia dos discípulos de Damasco. Paulo agora já recuperado as suas forças, a primeira coisa que ele faz é ir para a companhia dos de Damasco. Paulo foi testemunhar aquilo que aconteceu. Agora imagina você, Paulo que queria matar os cristãos, agora Paulo tem um encontro com Jesus e agora Paulo está falando desse Jesus que eles pregam. Cara, isso é muito louco. É só Jesus que pode fazer essas coisas. Porque nós olhamos para a nossa vida e nós falamos: meu Deus, eu não valia nada, mas Deus me resgatou, Deus me chamou. E onde eu estou hoje? Falando desse mesmo Jesus que aqueles crentes pregam. Então só Jesus faz isso. Então Deus está dizendo: a escama que estava sobre os olhos de Paulo vai cair, e ele vai contemplar a clareza do Evangelho. Qual é? Cristo. Cristo é aquele que clareia a nossa mente, que clareia nossos olhos. Por isso que ele diz: desperta tu que dorme, porque Cristo esclarecerá todas as coisas. É Ele que esclarece. Paulo agora vai ter um encontro com Paulo que vai mudar, transformar a vida de Paulo. E no capítulo 20, logo após Saulo começou a pregar na sinagoga que Jesus
é o Filho de Deus. Aleluia. Paulo, que perseguia, que não acreditava, que achava que ele era um charlatão, agora Paulo está dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! E os cristãos de Damasco ficou perplexo com isso, está dizendo: meu, esse homem veio na intenção de nos matar, de nos prender, e agora ele está falando que Jesus é o Filho de Deus. É confuso na mente dele. Mas eu entendo e compreendo que um homem disse aqui, olha que ele disse, Paulo, que princípio havia chegado em Damasco com toda a pompa, representando o sumo sacerdote. Agora, afinal, foge de lá num cesto de peixe, ajudado juntamente pelas pessoas a quem ele foi prender. Paulo, ele chega lá com toda a pompa, dizendo assim: eu venho aqui como representante do sumo sacerdote, eu vim aqui para prender, levar esses cristãos presos, para matar eles. Mas agora, mais à frente, Paulo vai ser levado dentro de um cesto para fugir de lá. E quem vai ajudar Paulo é aqueles que ele veio para prender. Olha que forte isso. 22. Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixou perplexos os judeus que viviam em Damasco e comprovaram que Jesus era mesmo o Messias. Então havia passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Os judeus estão dizendo: peraí, eu acho que ele veio com a intenção de nos matar, ele está se filtrando em nosso meio. Paulo não se converteu coisa nenhuma, porque ele veio na intenção de nos matar e agora ele está aqui no nosso meio. Como eles entendem isso? Mas quando Deus decide transformar a vida de uma pessoa, está transformado e pronto, e acabou. Glória! A gente não entende, porque a gente falava mal e agora ele está servindo. Aleluias! A transformação de Deus foi rápida na vida de Paulo. Mas o que eu acho interessante é que Paulo, quando acontece isso na vida dele, ele vai para o deserto da Arábia. E lá Paulo fica escondido durante 3 anos, se preparando, estudando, buscando a presença de Deus. Paulo está dizendo: eu vou para o deserto, eu vou estudar, eu vou aprender, eu quero saber quem é esse Jesus, que eles pregam, que eles falam. Paulo foi procurar saber quem era esse Jesus. E Paulo fica subindo durante 3 anos. E Jesus preparou os seus discípulos durante 3 anos, para eles poderem começar a fazer alguma coisa. Deus está dizendo: Paulo vai ficar escondido no deserto da Arábia, aprendendo sobre mim durante 3 anos. Aleluia. Há um preparo. Vem a vocação, o chamado, mas há um preparo para depois você fazer. Deus está dizendo: chamei Paulo, começou a pregar, mas Paulo, vai para o deserto. Lá eu quero te ensinar, quero que você conheça quem eu sou, para depois você pregar. Há um preparo. Tudo em nossas vidas há um preparo antes de todas as coisas. Às vezes nós recebemos um chamado, fomos escolhidos, mas Deus está dizendo: escolhi, agora é hora de você sentar e aprender, e depois eu vou te usar. Em tudo na nossa vida é assim. Seja na vida profissional, seja no ministério de Cristo. Deus está dizendo: eu te chamei, mas eu quero agora que você aprenda, para depois você fazer. Deus nos vocacionou, mas Ele está dizendo: aprenda comigo e depois você faz. João Batista ficou 30 anos se preparando para pregar durante 6 meses, depois foi morto. Moisés ficou 40 anos no deserto para entrar na terra prometida. Tudo na nossa vida tem que ter um preparo. Tudo. Se não foi para metanoia, se prepara. Lá você vai aprender, porque Deus quer te usar, mas primeiro Ele quer te ensinar. Vai para o deserto. Aleluia!
E é no deserto que você aprende com Deus. É quando você se esconde e Deus vai te ensinar. Os discípulos ficaram aprendendo aos pés de Jesus, para depois eles fazerem. Paulo não ia ser diferente. Paulo não andou com Jesus. Paulo não viu os milagres que Jesus fez. Então Jesus está dizendo: Paulo, vai para o deserto, porque eu lá quero me revelar a você. Aleluia. E aí agora Paulo, quando ele se revela, vai pregar. As pessoas não acreditam nele e querem matar Paulo. De perseguidor a perseguido. Os discípulos agora que estão em Damasco estão dizendo: vamos matar Paulo, vamos tirar a vida dele, eu não acredito nele. Então o que vai acontecer no 25? Porém os discípulos de Saulo conduziram na calada da noite e o ajudaram, descendo dentro de um cesto através de uma flecha que havia na muralha da cidade. Agora as pessoas que ele foi para matar é os que estão ajudando Paulo. Está dizendo: Paulo, vamos, desce no cesto, vai embora daqui. Eles vão conduzir Paulo, vai tirar Paulo da cidade. E a Bíblia diz que Barnabé, um dos mais velhos, ele vai acolher Paulo, ele vai ajudar Paulo. E quando Paulo está ali pregando, Barnabé diz: Paulo, volta para Tarso de novo. E Paulo vai para Tarso. E a Bíblia diz que lá em Tarso, Paulo fica 14 anos se preparando com Cristo, para depois ele fazer a vontade de Deus. E é lá que Paulo vai ter as maiores visões com Deus. E uma delas é aquele que ele diz: eu vi alguém que está no céu em forma de homem, não sei, mas eu fui arrebatado. E aqui, é nesse momento que ele vai ter essas visões com Deus. Para que eu te falei tudo isso? Para dizer para você que seguidor cai facilmente na rotina, mas o discípulo, ele é um revolucionário. Seguidor, ele cai na rotina, mas o discípulo, ele é revolucionário. Deus está dizendo nessa noite: eu não quero que você seja só apenas um seguidor, eu quero que você seja meu discípulo. Então, se você é discípulo, você é diferente. Glória a Deus. Seguidor separa quem alguém lhe diga. Seguidor espera que alguém lhe diga o que deve fazer. O discípulo assume a sua responsabilidade e faz. Seguidor fica esperando: o que eu tenho que fazer? Discípulo é diferente. Discípulo, ele pega a sua responsabilidade e ele faz. Glória a Deus. Deus está dizendo: vocês não são mais seguidor, vocês são meus discípulos. Vocês têm uma vocação, vocês foram chamados para fazer. Então é inadmissível nós, como servo de Cristo, que pregamos a Cristo, que acreditamos em Jesus, ficar como um seguidor esperando que as pessoas falem o que a gente deve fazer. Não, nós somos discípulos, nós somos revolucionários. Nós viemos para revolucionar. Aleluia. Nós não devemos esperar as pessoas falar para a gente que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar a nossa responsabilidade e fazer, porque para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos vocacionou. Aleluia. Discípulo, o seguidor reclama e murmura, o discípulo obedece e nega a si mesmo. Aleluia. O discípulo, ele reclama de tudo. O seguidor reclama de tudo, murmura, mas o discípulo, ele é diferente. O discípulo, ele obedece e nega a si mesmo. Olha a diferença do seguidor para discípulo. Deus está dizendo: eu não te chamei você para ser discípulo, eu não chamei você para ser seguidor, eu chamei você para ser discípulo. Então seja diferente. E ele vai dizer ainda: o seguidor é condicionado pela circunstância, o discípulo aproveita para executar a sua fé. O seguidor, ele é vocacionado pela circunstância, mas o discípulo é diferente. Ele exerce a sua fé em Jesus. Aleluia. Aleluias. O discípulo, ele entrega a sua vida para Jesus. Todos os discípulos foram embora, todos os seguidores foram embora, só ficou os discípulos, aqueles que
foram realmente vocacionados por Deus para fazer alguma coisa. Aleluia. Todos foram embora, pastor, mas só os discípulos ficaram. E só eles entregou a sua vida por Jesus. Tiago foi morto ao fio da espada. Ele entregou a sua vida para Jesus. Tiago não era seguidor, Tiago era discípulo. E quem é discípulo tem que estar disposto a morrer para o Evangelho de Cristo. Se nós somos seguidor, nós temos que estar preparados para tudo que vem contra a nossa vida. Verdade. Seguidor não. Seguidor ele fica sentado no banco, só reclamando, murmurando. Mas discípulo é diferente. Discípulo diz: pastor, estamos juntos. O que você precisa que eu faça? O que o senhor quer que eu faça? Eu estou aqui para fazer. Eu estou aqui porque eu tenho uma vocação de Deus. Eu estou aqui para fazer alguma coisa, exercer o meu chamado. Então Deus está dizendo esta noite: eu não quero só apenas seguidor. Eu quero discípulo. Pessoas que faz. Pessoas que sejam revolucionárias, seja na escola, seja no serviço, seja onde for. Você tem que fazer a diferença. Nós somos vocacionados para isso. Glória! E se nós não fazemos, então nós não fomos vocacionados para nada. Aleluia. Então nós temos que ficar na nossa casa, assistindo da televisão, assistindo pelo Facebook. Mas discípulo não. Discípulo ele está aqui. E ele está dizendo: Jesus, eis-me aqui. Eu quero fazer alguma coisa. Eu quero que teu nome seja glorificado. E Deus está dizendo: eu quero usar criança, eu quero usar adolescente, eu quero usar velho, eu quero usar a sua vida para você fazer a diferença. Aleluia! Glória a Deus! Então desculpa, não tem como nós que aceitamos Jesus lá atrás. Tem crente aqui que serve a Jesus há 15 anos, há 20 anos, há 5 anos, há 4 meses. Mas Jesus está dizendo: está na hora de você crescer, está na hora de nós crescer. Nós não somos seguidor, nós somos discípulos. E Deus está dizendo: eu conto com você para fazer a diferença. Glória! A igreja só pode andar e fazer se nós se levantar. Não tem como o pastor ele ficar com esse cargo sozinho. Fica pesado para ele. Imagina ele, tem que pregar, tem que visitar os órfãos, tem que cuidar de tudo. Não dá. Fica sobrecarregado para ele. Por isso que Deus está dizendo: eu te levanto hoje, eu te vocaciono para você fazer a diferença. Eu disse: Moisés, levanta 70 homens, porque eu vou encher eles do meu Espírito Santo de Deus. Glória! Então Deus está dizendo: se você é pastor, exerce a sua função de pastor. Se você é diácono, se levanta como diácono da casa de Deus. Se você é obreiro, se levanta como obreiro de Deus. Se você é evangelista, se levanta como evangelista. Se você é mulher de oração, se levanta para orar. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Deus está dizendo: eu estou vendo muito seguidor, mas eu não estou vendo meus discípulos que estão dispostos a morrer pelo meu nome. Ou você acha que as coisas estão bom? Ou você acha que se o PT ganhar vai melhorar as coisas? Se a política vai melhorar alguma coisa? Não vai. As coisas vão piorar. Mas isso é para ver se de fato nós somos cristãos de verdade. Porque aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro a gente prega, a gente canta, a gente pula. Mas é lá fora que nós devemos ser de fato seguidor, discípulo de Jesus. Porque é lá fora que as pessoas estão esperando alguma coisa que sai da nossa boca. Aqui é muito fácil, irmão. Aqui a gente erra, mas a gente conserta, a gente brinca, mas lá fora as coisas é sério. Lá fora as pessoas olham para nós assim: você não é pastor, eu quero ver se você é mesmo. Você não é discípulo de Jesus, eu quero que você mostre para mim. É muito fácil nós olhar texto bíblico, ver a história de homens que morreram pelo Evangelho de Cristo. Isso é muito fácil. Mas eu quero ver quando isso começar a chegar até nós. Eu quero ver quando Deus começar a apertar nós, para ver se de fato nós somos seguidor ou somos discípulo. Ou somos igual Jonas, que nem o pastor pregou na quinta, que vai para o fundo do porão. Ou a gente se levanta para ser uma atalaia de Deus. Deus está dizendo esta noite: eu escolhi você como um vaso de honra para fazer a minha obra. Na prateleira
tem vários vasos, mas eu escolhi você, vasos de honra. E ainda ele fala mais, e eu também prefiro usar os vasos de barro, porque a excelência do meu poder está dentro dele. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está descendo essa noite, está dizendo para nós: se esvazia do poder do pecado que está dentro de nós e deixa eu moldar a sua vida. Uma das funções do oleiro é colocar o vaso no centro, e ele vai rodar o vaso, ele começa a moldar o vaso de dentro para fora. Deus está dizendo: hoje eu sou oleiro, e eu quero moldar o seu vaso, eu quero moldar você, eu quero te transformar de dentro para fora. Deus está dizendo: eu quero tirar aqueles pecados que estão escondidos, sabe, lá dentro. Eu quero arrancar de você, eu quero te encher do meu Espírito Santo de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero entrar lá naquele quartinho seu, sabe? Aquele quartinho da bagunça que você deixa escondido, onde lá está as suas amarguras, sabe? Onde está lá os seus pecados, aquele rancor que você tem, sabe? Aquele cantinho que você tem, sabe? Aquele cantinho da bagunça que nós temos na nossa casa, e nós falamos assim: tudo que não presta daqui, não serve mais, está aqui. Deus está dizendo: eu quero entrar dentro desse quarto hoje, eu quero mudar, aleluia, eu quero transformar você, eu quero transformar a sua vida, e eu quero que você seja cheio do meu Espírito Santo de Deus, aleluia. Vou terminar, mas eu termino dizendo para nós que nós temos que abrir o nosso coração para Deus e deixar Deus fazer uma mudança dentro de nós, porque nós reclamamos demais, nós falamos demais e nós não fazemos nada. Deus está dizendo: se posiciona, se coloca na posição, eu quero te usar, eu quero fazer. Chega, irmão, não dá mais para a gente ficar brincando de ser crente. Está na hora de nós se posicionar como um servo de Deus e começar a fazer a vontade do Senhor. Eu falo como alguém que precisa também ser mudado, porque a palavra primeiro tem que vir para mim, para depois para vocês. E Deus está dizendo: se posiciona, se coloca na posição. Repito dizendo: hoje aqui a igreja está cheia, mas na terça ninguém vem, na quinta ninguém vem. E aí? E a gente quer que a igreja mude, mas como que a igreja vai mudar se nós não mudamos? Se nós não fazemos? Desculpa estar falando isso, mas eu estou sendo impulsionado por Deus para fazer, para falar que nós precisamos mudar. Nós fomos vocacionados pelo reino para fazer alguma coisa. Não tem como. Não tem como você ser vocacionado e ficar somente lá no deserto. Não, Deus está dizendo: abre a sua boca no deserto, porque eu quero te usar. Aleluia. Eu quero te usar aonde você estiver. Se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Desculpa, talvez vocês pegam uma palavra mais de impacto, de poder, mas essa é a palavra que eu tenho para você. Aleluia. Essa é a palavra porque eu vejo um homem que era conduzido pelo judaísmo, pelos fariseus, que dizia ser uma coisa e não era, que perseguia, mas ele teve um encontro com Jesus e a vida dele mudou. Deus está dizendo: deixa de ser fariseu, seja discípulo de Jesus. Aleluia. Feche os olhos, vamos orar. Pai, aqui está nossas vidas, Senhor. Pai, que nós possamos se posicionar, Senhor, como cristão, Pai, diante de Ti, Pai. Que nós possamos fazer o Teu querer, fazer a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar no nosso devido lugar, onde o Senhor nos colocou, Pai. Tem pessoas que o Senhor chamou, o Senhor escolheu, e por conta da circunstância, por conta, Senhor, do esfriamento, o Senhor está deixando de lado, não quer fazer mais, mas que o Senhor, que o Teu Espírito Santo de Deus possa renovar esse meu irmão hoje, que o Seu Espírito Santo de Deus possa nos levantar hoje para fazer a diferença, que nós possamos, Senhor, fazer uso, Senhor, daquilo que o Senhor nos condicionou a fazer, Pai.
Que nós possamos fazer a tua vontade, o teu querer, Pai. Nós somos vocacionados, Senhor, para o teu reino, Senhor. Aleluia. Então, se nós somos vocacionados, não tem como nós ficar calados, Senhor. Não tem como nós ser a mesma pessoa, Pai. Então nós temos que se levantar para fazer para fazer a diferença, Senhor, aonde a gente estiver. Aleluia. Pode louvar. Aleluia. Louvado seja Deus. Sentimos a tua presença nessa noite, Jesus. Só tu és poderoso, maravilhoso Deus.